Boa tarde, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhores servidores e todos aqueles que nos assistem. Vamos dar início à sessão deste Colhendo especial. Na sessão protocolar, os votos de felicidade ante a aposentadoria de suas excelências, o desembargador Carlos Eduardo Andrade Sampaio, a partir do dia 3 de julho, e do juiz de direito Pedro Amaral dos Santos, a partir do dia 30 de junho. Concomitantemente, a nota de pesar desta Corte, do Tribunal de Justiça, ante o falecimento de Sua Excelência, Dr. Luiz Antônio de Salles Abreu, filho do excelentíssimo desembargador Renato Salles Abreu, e irmão do excelentíssimo desembargador Renato Salles de Abreu, filho, ocorrido na data de ontem, o nosso caríssimo ID. Encerrada a pauta protocolar, vamos dar início à pauta judiciária pelos blocos de julgamento, começando pelas ações diretas de inconstitucionalidade e seguindo-se sempre a numeração de ordem. ADIM, números 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, com declaração de voto convergente, Sua Excelência Desembargadora Luciana Bresciani. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Agravos, número 1, 2 e 3. Conflitos de competência, 4 e 5. Embargos de declaração, 33, 34, 33, 35, 36, o 34 está fora, por gentileza, me perdoem. 36, 37, 38, 39, 40. Petição civil, 42. Reclamação, 45. Adiado a pedido de Sua Excelência Desembargadora Luciana Bresciani, número 15 de ordem. Retirado de pauta para cumprimento de despacho, o número 34 de ordem. Destaques indicados, número 10 e 16. Vamos suspender a pauta judiciária, vamos à pauta administrativa. O primeiro expediente da pauta administrativa, o número 1 de ordem, é um recurso expediente administrativo em que é relator Sua Excelência o Corregedor-Geral da Justiça, com voto 39.044, tratando-se de recurso interposto por Cássio Rodrigues Martins de Macedo contra a decisão de arquivamento na forma do artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135 de 2011. A magistrada interessada, a doutora Mônica Soares Machado. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a Vossa Excelência, eminentes desembargadoras, desembargadores, membros do Ministério Público, senhoras e senhores advogados. Senhor presidente, eu vou ler a ementa do meu voto e estou à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Recurso administrativo, apuração preliminar. Magistrada, matéria jurisdicional, inadmissibilidade de análise na esfera administrativa. Artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Indícios de falta funcional não configurados. Artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135/2011 do CNJ. Determinação de arquivamento. Ratificação pela Corregedoria Nacional de Justiça. Recurso ao órgão especial do Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 10 da Resolução 135 do CNJ. Alegações, a meu ver, que não afastam os motivos do arquivamento. Decisão confirmada, pelo meu voto, eu nego o provimento ao recurso, senhor presidente. Sua Excelência, senhor relator, nega provimento. Matéria está em discussão. Negaram o provimento à unanimidade, esse é o resultado do julgamento.
O próximo, no 2 de ordem, também recurso expediente administrativo de Sua Excelência o Corregedor-Geral, com o voto número 39045, recurso interposto por Victor Carvalho de Brito, contra a decisão, e igualmente determinou o arquivamento na forma do artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 35 de 2011. Magistrado interessado, Dr. Renato Augusto Pereira Maia. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, aqui, da mesma forma, é recurso tirado contra a decisão de arquivamento de representação. Também não configurei aqui o alegado excesso de linguagem, de maneira que não há, a meu sentir, falta funcional a ser perquirida. Eu também estou negando o provimento ao recurso, senhor presidente. Sua Excelência, o desembargador relator nega provimento ao recurso, a matéria está em discussão. Negar o provimento ao recurso à unanimidade é o seu resultado do julgamento. Número 3 de ordens, opção dos novos desembargadores, Dr. Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, pela segunda vara de direito privado, da segunda Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Fernando Antônio Ferreira Rodrigues, e da desembargadora Ana Maria Alonso Baldi, pela 35ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Antônio Carlos Moraes Pucci. A matéria está em discussão. Aprovado à unanimidade as opções. Número 4 de ordem, permuta entre os desembargadores Antônio Carlos Tristão Ribeiro, com assento na 5ª Câmara de Direito Criminal, e desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, com assento na 2ª Câmara de Direito Privado. E também permuta entre os desembargadores José Carlos Xavier de Aquino, nosso decano, com assento na 12ª Câmara de Direito Privado, e o doutor Fábio de Oliveira Quadros, com assento na 4ª Câmara de Direito Privado, a partir do dia 11 de julho de 2023. Está em discussão. Aprovaram as permutas à unanimidade. O número 5 de ordem, permuta de magistrados, permuta solicitada pela doutora Renata Manzini, juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Campinas, e pelo doutor Paulo César Batista dos Santos, juiz titular da 37ª Vara Civil da Comarca da Capital. A permuta atende os requisitos, tendo havido manifestação do Conselho Superior da Magistratura de encaminhamento, escolhendo órgão especial, com proposta de deferimento. A matéria está em discussão. Aprovado à unanimidade o pedido de permuta. O número 6 de ordem é a proposta orçamentária para 2024. Eu procurei mandar com mais antecedência, porque todos tivessem condições de analisar a proposta. Estão lançados aí todos os haveres, todos os deveres e a estimativa, igualmente, de haveres e deveres do Tribunal de Justiça. O valor apontado, como nós sabemos, sofre algumas reduções, algumas considerações, objeto tanto do Executivo como do Legislativo, e eventuais emendas. A senhora secretária da SOF, da Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal, está presente para me auxiliar, caso haja qualquer divergência. Nós estamos à disposição, a matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade a proposta orçamentária para o exercício de 2024. Número 7 de ordem, a implantação da Lei Complementar Estadual 1337 de 2018, referente ao colégio recursal dos juizados especiais. Eu vou fazer só uma pequena observação. Junto com o voto é um voto longo, tem diversos itens, eu procurei atender todas as eventuais propostas, todas as eventuais discussões, lançar no voto. Foi um voto muito longo e deu muito trabalho mesmo a parte da resolução. A resolução foi bem mais trabalhosa do que o próprio voto. E aqui eu quero consignar um agradecimento à Sua Excelência, o Dr. Ricardo Del Pisol, que teve um trabalho incomensurável em relação a isso, e a SPI, que
também nos ajudou muito. Hoje nós temos 208 turmas recursais em São Paulo. Com 208 turmas recursais, nós temos uma série de problemas em relação à verificação de fluxo de trabalho. Tem turmas com 6 fluxos de trabalho, turmas com 15 fluxos de trabalho. Não há uma padronização do trabalho, o que dificulta muito o serviço, inclusive, de fiscalização pela própria corregedoria, porque não é possível essa fiscalização à distância, esses fluxos tão diferenciados. Então, a primeira coisa é a criação de uma UPJ única, padronizada, para atender as turmas recursais. Serão 8 turmas recursais da Fazenda Pública, 7 cíveis e uma turma recursal criminal. Nos outros estados, nós temos diversos estados que já fizeram a fusão das turmas em colégios e tem dado muito certo. Aliás, a última que veio foi de Santa Catarina. Não só houve o aumento da produtividade, como muito maior uniformidade decisória. E essa é a grande questão, a uniformidade decisória. Eu tenho falado isso desde o início, quando se começou a se discutir a questão do colégio recursal. E me parece que o artigo 926 do Código de Processo Civil, ele dá o tom a essa uniformidade. Eu vou ler um pequeno trecho do 922 caput. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. É uma coisa que vai se suceder com o colégio, que hoje nós não temos. A jurisprudência é muito díspare, absolutamente díspare. A coincidência em matérias exclusivamente de direito, de julgamento entre elas, é extremamente baixa. Isso faz com que eu tenha ações que deveriam ser propostas em determinada comarca, são propostas em outra, porque lá eu tenho determinado resultado, aqui eu tenho outro resultado. Isso é uma coisa que é inimaginável. Me lembra, antigamente, em tempo de fazenda pública, que não havia ainda prevenção dos mandados de segurança por 120 dias, que foram os juízes da fazenda que pediram essa norma para a corregedoria, que eu entrava com a ação, caía com o juiz A, aí eu desistia, porque aquele juiz A não dava liminar naquela hipótese. Isso é uma coisa que não pode acontecer, não deve acontecer. E com a ideia do colégio, isso simplesmente desaparece. O colégio, a seu turno, tem a virtude de criar 48 cargos na entrância final, movimenta a entrância final, e como eu vi hoje, é um alçadinha, onde os juízes são destacados, eles vêm por remoção, sempre na preferência dos mais antigos. Vou abrir 48 cargos em instância monocrática da final. Eu tenho uma movimentação na carreira, é um preparo para o próprio tribunal. Isso hoje é muito importante, porque depois que houve a alteração com a extensão da final até os 400 mil habitantes, hoje nós estamos chegando próximos aos 1.400 vezes de instância final. Ou seja, chego na final e minha carreira fica absolutamente estagnada. Eu não tenho perspectiva de chegar ao tribunal, ao pinguinato, ser juiz substituto em segundo grau. Então, isso dá um alento na carreira, e é muito importante para quem vem para o tribunal passar por isso. É uma experiência do colegiado. E que vai ter o prédio. Aliás, nós aprovamos aqui, à unanimidade, a reforma tanto do João Mendes como do Eli, que está quase pronta. Vão ter gabinete, sala de sessão. Do João Mendes vai ficar pronto até o final do mês e do Eli até meados de agosto. Vai ser um pequeno tribunal mesmo,
que vai funcionar muitíssimo bem. É importante ressaltar, isso é uma matéria que toca, em especial, a questão orçamentária, que o custo para o tribunal representa, ao nosso orçamento de hoje, 0,096%. Ou seja, um custo extremamente baixo. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, a diferença, o acréscimo vai ser de 0,0144, o que nos mantém bem longe do limite tanto de alerta e, com mais razão, do limite prudencial. Nós vamos para 4,5.944, ou seja, não há o menor risco de absolutamente nada. Esse incremento no custo, nós vamos ter um incremento maior ainda na prestação jurisdicional, com a uniformidade, a segurança jurídica e maior brevidade, porque eles vão julgar exclusivamente em sede de segundo grau nas turmas recursais do colégio. O sistema, se viram, todos leram a resolução, é muito próximo ao do tribunal, né? Por isso esse apelido carinhoso que o desembargador Fábio Gouveia deu de alçadinha, porque fica realmente com toda a formatação do tribunal. Eles vão poder fazer opção de sessões presenciais, temos sala de sessões prontas, as sessões telepresenciais serão gestores dos seus gabinetes. O gabinete funciona à ordem do juiz, e o cartório é o único que eu tenho aplicação da resolução 850, o cartório de primeiro grau. Então, aplica a resolução 850 no livre disponibilidade. E a disponibilidade da resolução de escolhendo o órgão especial. Existem outras tantas coisas, o meu voto é muito grande, a resolução é muito pormenorizada e tinha que ser para que todos saibam exatamente o que é e das suas opções, as consequências, os ônus e os bônus. Houve essa preocupação que todos os juízes, ao lerem, saibam exatamente o que é. Isso é muito importante. Não tem nenhuma regra que está mais obscura, não, nada. Então, tudo extremamente claro. O critério de transparência havia de vingar e assim vingou. E eu ponho a matéria em discussão. Aprovaram à unanimidade. Doutor Fernando Torres Garcia. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência pelo empenho em dar cumprimento à Lei Complementar Estadual 1337 de 2018. É uma lei que já está em vigor praticamente há 5 anos e até agora não havia, não digo empenho, mas não havia condições materiais para que o colégio fosse efetivamente implantado. A Corregedoria coube análise técnica do voto de Vossa Excelência e da resolução, de maneira que eu posso dizer com convicção que foi um trabalho esmerado e minucioso de Vossa Excelência e da sua equipe da presidência. Importante ressaltar, Vossa Excelência não destacou, me permita destacar, que esse colégio recursal começa com acervo zero. Não haverá redistribuição de acervo das mais de 200 turmas recursais para o novo colégio. Então, o colégio começa absolutamente zerado. E as turmas recursais existentes vão persistir até que esse acervo seja zerado. Então, só pedi a palavra para fazer essa ressalva e para parabenizar Vossa Excelência e toda a equipe da presidência pelo empenho na instalação de mais este órgão jurisdicional. Muitíssimo obrigado. Aprovaram à unanimidade a implementação da Lei Complementar Estadual 1337 de 2018. A segunda parte são os afastamentos dos magistrados, todos já receberam com as respectivas especificações, a matéria está em discussão. Aprovaram os afastamentos à unanimidade. Vamos retomar a pauta judiciária.
Vamos iniciar com as preferências. A primeira delas é o número 41 de ordem, é um inquérito policial da Comarca da Capital, em que é relator Sua Excelência o desembargador Ricardo Dipp, com votos 61.406, e está com a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu estou aqui, é um caso que envolve uma magistrada, fundamentada a manifestação do Ministério Público pelo arquivamento, e é o que eu estou propondo ao colegiado, que se arquivem efetivamente os autos desse inquérito nos termos da Lei 8.038, de 1990. É como voto, senhor presidente. O desembargador relator propõe o arquivamento, assim vota. A matéria está em discussão. Determinado o arquivamento à unanimidade, o seu resultado do julgamento. O próximo é um procedimento investigatório criminal, é o número 43 de ordem, é um PIC. Relatora, Sua Excelência desembargador Luciano Bresciani, com voto 30.622, e está com a palavra. Número 43 de ordem. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, aos nobres colegas, ao doutor representante do Ministério Público, servidores, advogados e demais presentes. Procedimento investigatório criminal, delitos supostamente cometidos por magistrado, promoção de arquivamento por parte da digna Procuradoria-Geral da Justiça, motivada pela ausência de fatos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal, conforme se conclui ao final das investigações. Acolhimento e irrecusabilidade do pedido de arquivamento, jurisprudência pacífica do Egrégio Supremo Tribunal Federal e deste colendo órgão especial. Processo arquivado com determinação. Esse é meu voto, senhor presidente. Sua Excelência desembargadora relatora vota e assim propõe que seja arquivado com determinação. A matéria está em discussão. Determinar o arquivamento com determinação à unanimidade, esse é o resultado do desembargador Ricardo Dipp. É só para indicar a minha suspeição nesse caso. Já está apontado. O próximo é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 11 de ordem, que é relator Sua Excelência o desembargador Campos Melo, com voto 81.805. Número 11 de ordem, Sua Excelência o desembargador relator está com a palavra. Senhor presidente, a preferência foi requerida pela Procuradoria do Estado, né? É isso? Não. É o Estado de São Paulo. Cláudio Henrique Ribeiro Dias. Então, eu vou me limitar à leitura da ementa, que eu acho que vai justamente de encontro ao pleito do Estado. É uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por um sindicato de supervisores do Magistério Oficial do Estado de São Paulo. Eu entendi que o autor não dispõe de legitimidade ativa, ação proposta por entidade sindical que não representa a totalidade dos atingidos pelas normas impugnadas. Em existência de representatividade adequada, eu estou propondo que a demanda seja extinta sem exame de mérito nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC. Julgando extinto o feito, senhor presidente. Sua Excelência, o desembargador relator reconhece a carência de ação julgando extinto processo sem apreciação de mérito, por ausência de legitimidade. A matéria está em discussão. A unanimidade, julgar extinto o processo sem apreciação de mérito na forma do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. A primeira sustentação oral é o número 44 de ordem, uma reclamação em que a relatora, Sua Excelência desembargadora Silvia Rocha, com voto 35.863. Eu convido a doutora Ana Luísa Carvalhais, pelo interessado, a assumir a tribuna. Já lá estava. A senhora está com a palavra pelo prazo legal, doutora. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos em nome da doutora Silvia Rocha, a relatora deste processo,
Cumprimento ao representante do Ministério Público, aos demais colegas, servidores. Eu vou ser bem breve. Eu só quero destacar um ponto que não diz respeito ao mérito dessa reclamação, e sim apenas a necessidade de preservação do direito adquirido do senhor Carlos Henrique Del Bello, a quem represento nestes autos. O senhor Carlos figura como interessado nessa demanda porque o parecer da CETESB, que é contestado, cuja a legalidade é contestada nessa reclamação, ela foi emitida em um processo administrativo ambiental que diz respeito a uma atuação que ele recebeu na sua propriedade. Carlos adquiriu essa propriedade de uma pequena chácara de veraneio em Serra Negra há cerca de 10 anos e, em 2017, decidiu construir uma pequena área de lazer. Nessa ocasião, ele não conhecia o fato de que o local era a área de preservação permanente. Portanto, em 2018, recebeu uma atuação da Secretaria de Meio Ambiente e, então, iniciado o processo administrativo perante a CETESB, ele cumpriu todos os requisitos impostos pelo órgão. O processo foi, então, arquivado em 2018. E, em 2019, houve oferecimento de denúncia no âmbito criminal por crime ambiental, ocasião em que foi oferecida ao senhor Carlos, em 2021, a proposta de suspensão condicional do processo. O cumprimento de todos os compromissos relacionados à compensação do dano ambiental foi reconhecido pelo nobre representante do Ministério Público em junho de 2021, e em maio de 2023 houve o decurso temporal dos 2 anos, ocasião que agora o requerente aguarda apenas a decisão que vai extinguir a sua punibilidade nestes autos. Portanto, excelências, o que eu queria era realmente destacar, esclarecer esses pontos, para garantir que, em eventual provimento à reclamação, esses direitos adquiridos do senhor Carlos sejam resguardados em nome da segurança jurídica. Agradeço pela atenção. Obrigada. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, desembargadora relatora. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, trata-se de uma reclamação apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de posicionamento institucional da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, pretendendo garantir a autoridade de acórdão proferido por este órgão especial. Na órbita de competência dos tribunais estaduais, não se admite reclamação manejada contra ato administrativo por falta de previsão legal e pela ausência de relação hierárquica entre o tribunal e a autoridade reclamada. Neste caso, além do mais, nem sequer foi praticado ato administrativo em sentido estrito, não se cogitando de descumprimento de ordem judicial ou de ofensa à autoridade de acórdão proferido pelo órgão especial desta Corte. Eu estou considerando inadmissível a reclamação e extinguindo o processo nos moldes do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, por falta de interesse. É o voto, senhor presidente. Sua Excelência, desembargadora relatora, reconhece a carência de ação por falta de interesse, vendo extinto processo sem apreciação de mérito. A matéria está em discussão. A unanimidade, julgar extinto processo sem apreciação de mérito, na forma do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Doutora, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Até logo. Vamos ao número 46 de ordem, e permaneceu adiado pelo desembargador Tasso Duarte. Me parece que a desembargadora relatora ainda não proferiu o voto. Acho que Vossa Excelência pode proferir o voto, desembargadora Luciana Bresciani. O conflito de competência civil. Senhor presidente, conflito de competência, ação indenizatória ajuizada por particular em face de empresa prestadora de serviço de provedor de internet, objetivando reparação de danos causados por acidente provocado por um cabo de fibra ótica que estaria caído na via pública e enroscou em seu pescoço, derrubando de sua motocicleta. Matéria inserida na competência preferencial das terceiras subseção de direito privado, nos termos do artigo 5º, item 3.15 da Resolução 623 de 2013 deste órgão especial, que estabelece a competência preferencial para ações de reparação de dano causado em acidente de veículo,
ainda que envolvam responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviço público de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro obrigatório ou facultativo, além do que cuida o parágrafo 1º, excetuadas as ações que envolvam deficiência ou falta do serviço público. Competência recursal firmada pelos termos do pedido inicial, em conformidade com o disposto no artigo 103 do Regimento Interno desta Corte. Pedido e fundamentação declinado na inicial não fazem qualquer referência à responsabilidade civil com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Exploração do serviço que é submetido ao regime de direito privado, conforme artigos 63 e 131 da Lei 9.472 de 97, sem embargo da necessidade de autorização prévia da Anatel. Requerida não pode ser enquadrada como concessionária ou permissionária de serviço público, pois não se trata de atividade econômica delegada à iniciativa privada mediante processo licitatório. Tampouco submetida às obrigações de universalização e de continuidade, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 63 da Lei nº 9.472 de 97. Conflito conhecido para fixar a competência da Colenda 27ª Câmara de Direito Privado suscitada. Esse é meu voto, senhor presidente. Desembargador Tasso Duarte. Senhor presidente, pelo cordial boa tarde a todos. Nesse caso, eu estou apresentando um voto Doutor Tasso, por gentileza. convergente. Obrigado. Me perdoe. Mas porque eu estou naquela situação que me parece que estou vencido, mas não estou convencido. Eu tenho a impressão que aqui a situação é, sim, de direito público, apesar de não ser um procedimento licitatório, entendo que é um serviço público prestado mediante autorização, que implicaria a participação do direito público, mas entendo que essa é uma tese já fixada por esse órgão. E também não entendo que estamos diante de um acidente de veículo, um abarroamento de veículo. Entendo que, na verdade, é um acidente em via pública onde um cabo atinge uma pessoa no transeunte. Feitas essas observações, me parece que a jurisprudência desta Câmara, desse órgão, é no sentido de que o meu posicionamento não é o determinante nem o principal. Por isso, feita essa observação, eu estou acompanhando integralmente o voto da Vossa Excelência acompanha com ressalva. Exatamente. Muito que bem. A matéria está em discussão. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Presidente, estou indicando vista. Após o voto da relatora, julgando procedente o conflito e competente da Câmara suscitada, acompanhada de Sua Excelência, desembargador Tasso Duarte de Mello, indicou vista Sua Excelência, o desembargador Luiz Fernando Nisch. Esse é o resultado provisório do julgamento. Próximo é o número 47 de ordem, que é o relator desembargador Francisco Cascone, que já proferiu o voto, julgando pedido procedente, com modulação, e indicou vista a desembargadora Luciana Bresciani. Parece que é convergente, é isso, desembargador? Sim, senhor presidente, eu declaro voto convergente. Na preliminar, na sessão anterior, eu não havia declarado, então necessariamente declararia nessa oportunidade, já faço um apanhado geral declarando convergente. Perfeito. A matéria está em discussão. Julgaram a unanimidade procedente com modulação, declarando o voto vencedor a desembargadora Luciana Bresciani. O próximo, ele foi adiado a meu pedido, é o número 48 de ordem. Sua Excelência, o Dr. Cheber de Aquino havia afastado as preliminares, julgado procedente o pedido. Eu estou acompanhando integralmente Sua Excelência. A matéria está em discussão. Número 48 de ordem. Julgaram procedente à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. O primeiro destaque, solicitado pelo desembargador Décio Montanange, é o número 16 de ordem,
em que é relator Sua Excelência o vereador Gemiciano, com voto 42.030, que está com a palavra. Número 16 de ordem. Para proferir o voto, presidente. Opa, você está à vontade. Eu não sei qual é o destaque, então. Também não sei. Desembargador Décio. Boa tarde, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, Procurador-Geral de Justiça. Eu pedi um destaque nesse caso porque me pareceu que a lei trata de saúde pública, política pública, que se insere na competência do município e que não estaria interferindo na esfera de competência do Poder Executivo, a não ser no artigo 5º, que fixa o prazo. Política de saúde pública, melhoria do atendimento à população, não há estabelecimento de regra de como executar a política, está deixando a critério do Executivo estabelecer esses critérios. Eu não sei se... Vossa Excelência está divergindo? Eu gostaria de suscitar o assunto, senhor presidente. Se for o caso, eu vou retirar, peço vista, tiro o processo. Eu acho que, só para manter a coerência, como é muito minucioso, uma divergência parcial, se Vossa Excelência não se incomodar, melhor seria se fosse isso com vista. Eu peço vista, então, senhor presidente. Pode ser? Então, ele sai adiado, Sua Excelência, o doutor James, não profere o voto, e aí, na próxima, nós temos a plena discussão acerca da matéria. Todos Perfeito. concordam? Obrigado, senhor presidente. Nada. O próximo é o número 10 de ordem, também destaque do vereador Décio Novo Taranja, é relator Sua Excelência o vereador Elcio Trujillo, com voto número 44.0037. Esse aqui eu já imagino qual é o destaque. Eu vou passar a palavra do vereador Elcio Trujillo, me parece que a leitura da emenda, até porque é a parte final dela que deve ser o destaque. Exatamente. Tá? Então, Vossa Excelência está com a palavra do vereador Elcio Trujillo. Só a emenda me parece que satisfaz. Senhor presidente, meus cumprimentos a todos os desembargadores, desembargadoras, nobre procurador de justiça. Essa questão, inclusive, eu havia apresentado votos anteriormente, inclusive em sessões passadas, e fizemos a alteração adequando a nova posição trazida por decisão do Supremo Tribunal Federal. São duas leis do município de Limeira, normas que estabelecem revisão anual das remunerações dos agentes políticos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, vinculada a índices federais de correção monetária. Tenho aqui, diante, inclusive, dessa posição que tem se tornado comum, a inadmissibilidade dessa providência, súmula vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal, violação também da regra da anterioridade da legislatura e do princípio da moralidade administrativa, a violação dos artigos 111, 115, incisos 11, 15 e 144 da Constituição Bandeirante. Com relação aos agentes políticos da Câmara Municipal, as disposições deveriam ser disciplinadas por resolução, vício formal presente. Afronta o artigo 5º, parágrafos 1º e 2º do artigo 19, caput, e artigo 20, inciso 13 e 144 da Constituição do Estado. Por isso, proponho que a ação seja julgada procedente, aplicando-se os efeitos ex tunc. E aqui entra a posição trazida do Supremo Tribunal Federal, em que se afasta, o que eu aplicava antes, qualquer modulação de efeitos ou dos efeitos. É a proposta que trago. Perfeito. Com a palavra, Sua Excelência, o vereador Décio Novo Taranja. Presidente, nós vínhamos julgando sem modulação, ressalvando apenas a irrepetibilidade. O Supremo parece que, naquela decisão do ministro Fachin,
equiparou a ressalva com a modulação, é isso? Na realidade, já fizeram isso antes. Tá? O Supremo reconhecia, se usava a expressão observação ou ressalva em relação à irrepetibilidade, em relação a fatos pretéritos. Quando veio a nova lei da ação direta de inconstitucionalidade, que o seu mentor é o ministro Gilmar Mendes, ele trouxe do direito alemão, inclusive com a modulação pro futuro, tudo se tornou modulação. E nesse caso do ministro Edson Fachin, era uma ressalva de repetibilidade que ele denomina de modulação, né? Porque eu tenho a modulação pro futuro e tenho uma modulação fracionada substancial, que é essa, quando eu não tenho a irrepetibilidade. Não deixa de ser uma modulação. A minha dúvida era essa, porque nós sempre fizemos, ressalvando a repetibilidade, nós vamos mudar a orientação. Então, mas aqui, nesse caso, tem uma observação. Em relação aos vereadores, nós já tivemos processos que nós já demos ex tunc e não demos nenhuma espécie nem de ressalva. Por quê? Ele se deu alto aumento. Então, você ressalvar a irrepetibilidade é um negócio assim complicado. E no caso do agente político, do executivo, a proposta foi dele. Nos casos do tribunal, eu estou falando que nós fizemos não de subsídio, aliás, tem um caso de subsídio que eu fiz, houve um incidente de inconstitucionalidade aqui no órgão, foi acolhido, e pesquisando na continuidade do julgamento na Câmara, eu vi que a posição majoritária do tribunal nesses casos era no reconhecimento de boa-fé por conta da existência de uma norma legal. Isso. Na seção de direito público é pacífico isso, acho que tem 2 ou 3 câmaras só que julgavam diferentemente. Então, mas em relação aos servidores, me parece que não há dúvida da boa-fé. Né? A questão é, eu estou me dando alto aumento. Mas era a posição que estava prevalecendo. Então, não, já tinha anterior aqui dando ex tunc, só e mais nada. Bom, então vamos adotar então a posição nova. Então era essa a minha dúvida, senhor presidente. Tá. Queria mais era para definir o que vai ser feito nas ações que nós vamos passar a receber. Eu não quero divergir do colegiado. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Matéria está em discussão. Julgaram procedente o pedido à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. A pedido de Sua Excelência, o desembargador Campos Melo, que há de reconhecer pelo menos a celeridade. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, porque desta feita, Vossa Excelência foi muito célere. Muito célere. Dificilmente nós vamos encontrar uma situação análoga, mas a eficiência de Vossa Excelência é cada vez mais proverbial. Mas eu diria que foi a eficiência de cada um dos relatores, de cada um que fez as suas observações, e da senhora advogada, que também foi muito célere, muito objetiva na sua sustentação oral. Eu agradeço aos desembargadores, ao procurador de justiça, os seus advogados, senhores servidores e todos aqueles que nos assistem. Declaro encerrada. Posso indagar uma coisa? Entretanto, nós aprovamos agora a regulamentação da lei complementar que cria o Colégio Recursal. Isso. Existe uma previsão já de edital ou coisa que o valha? Ou isso ainda vai agosto. Ser para agosto? Agosto. Eu preciso estar com os 2 prédios prontos. Perfeito. Tudo Vossa pronto. Excelência diz que um já vai ficar pronto este mês e o outro em agosto, né? Isso, um fica pronto esse mês, no final do mês, e o outro em meados de agosto. Quer dizer que, então, né, o edital deve sair na segunda quinzena de agosto, ou no começo de setembro. Mais ou menos isso. Ou um pouco antes ou um pouco depois. Perfeito. É mais ou menos isso. Agradeço a informação. Uma coisa que eu não gosto é de promover sem que haja a vara. Evidente. Isso já aconteceu no passado. Então, melhor deixar tudo certinho. Para que aí sim abrir o edital. E aí abre o edital. É isso. Perfeitamente. Exatamente.
Muito obrigado pela informação. Nada, uma honra, desembargador. Senhor presidente, Pois não. eu adiro aí aos cumprimentos do doutor Gastão, mas é que ele quer avisar os protegidos dele. Tenham todos uma boa tarde. E até... Senhor presidente, eu não tenho protegidos. Eu não os tenho. Eu sou apenas um soldado da justiça. Tá bem? Senhor, presto a minha continência a Vossa Excelência. Vamos embora.